Tem. O tripé do Estado. Lívia, Mafalda e Edson Pinto Coelho. Desde os primórdios da experiência humana, antes de qualquer formulação jurídica, filosófica ou econômica, o que existiu foi sempre alguma forma de Estado. Não o Estado moderno, administrativo, burocrático, constitucional, mas o Estado enquanto estrutura de autoridade. A antropologia, a história antiga e a observação elementar da vida humana mostram que jamais houve o não a Estado. Nunca houve uma coletividade humana estável sem chefia, sem hierarquia, sem mando. A ideia de uma convivência harmônica e espontânea, sem autoridade, sem liderança e sem coerção, pertence ao campo da utopia e não da realidade histórica. A origem do Estado não se encontra no contrato social moderno, nem na luta de classes, nem no capital. Ela se encontra em algo mais profundo e mais antigo, na própria constituição psicológica e social do ser humano. O Estado nasce de três ossos fundamentais, três pilares embrionários que antecedem qualquer formalização institucional: a família, a religião e a guerra. Esses três elementos não surgem em sequência lógica abstrata, mas de modo orgânico e simultâneo, como resposta direta às necessidades humanas de sobrevivência, sentido e proteção. O primeiro estado é o estado da família. Antes de reis, leis ou exércitos, existiu o pai. A autoridade paterna é a forma mais primitiva e universal de poder político. O pai manda porque gera, protege e pune. A família é o primeiro microcosmo estatal, onde já estão presentes a obediência, a hierarquia e a transmissão de poder. Essa percepção atravessa civilizações inteiras. Do patriarcado bíblico ao pater patriae romano, do imperador confuciano ao rei davídico. Aristóteles já reconhecia que o governo monárquico paternal era o mais natural, pois imitava a estrutura da família. Sir Robert Filmer, no século XVII, não inventou essa ideia, apenas a colocou no papel de forma explícita em Patriarcha, or The Natural Power of Kings. Para Filmer, o rei é pai, e o povo é filho. O poder não nasce do contrato, mas do sangue. A obediência não é escolhida, é herdada. Filmer é o último grande eco teórico de uma verdade antiquíssima. O Estado começa no ventre. O segundo estado é o Estado, a religião, onde há medo da morte, do desconhecido e do caos. Surge a autoridade espiritual. O xamã, o sacerdote, o profeta, o papa ou o teólogo ocupam a função de organizar o invisível, pacificar o terror do além e estabelecer uma ética que transcende o indivíduo. São Tomás de Aquino representa a formulação mais sofisticada desse modelo, ao afirmar que toda autoridade legítima deriva de Deus. O rei governa porque Deus governa primeiro. A lei humana só é válida se estiver subordinada à lei divina. Aqui, o Estado não é apenas poder terreno, mas ordem sagrada. A hierarquia é santa, e questioná-la é pecado. O Estado a Deus não é acidente histórico. É resposta estrutural à necessidade humana de sentido e transcendência. O terceiro estado é o estado à guerra. Nenhuma comunidade sobrevive sem a capacidade de se defender ou atacar. Antes do direito, houve a lança. Antes da Constituição, houve o escudo. O líder militar, o chefe guerreiro, o general, impõe autoridade pela força organizada. Thomas Hobbes expôs essa dimensão de forma brutal e honesta. Sem um poder armado superior, a vida humana é guerra de todos contra todos. O Leviatã é o Estado, a tanque, cuja função não é educar nem santificar, mas conter a violência por meio de uma violência maior. Hobbes não inventa o Estado bélico. Ele apenas descreve sua lógica nua. Esses três estados, família, religião e guerra, nunca existiram isoladamente por muito tempo. Eles se amalgamam, disputam espaço, se sobrepõem. O que chamamos de Estado moderno é justamente o quarto momento. A tentativa de unificação administrativa desses três ossos em um único corpo. Nicolau Maquiavel é o primeiro pensador a olhar para esse conflito interno sem ilusões. Ele não elimina nenhum dos três pilares, ele os doma. A família vira a imagem simbólica do príncipe a pai, a religião vira instrumento de legitimação, o exército vira monopólio controlado. Maquiavel não acredita em equilíbrio real, ele administra a guerra interna do Estado para permanecer acima dela. O quarto estado não é harmonia, é gestão do conflito. Hegel, mais tarde, levará essa unificação ao extremo filosófico ao afirmar que o Estado é a realização da ideia ética absoluta, um organismo histórico que se impõe acima da família e da religião. O Estado torna-se pai, Deus e espada ao mesmo tempo.
É precisamente aqui que começa o risco do totalitarismo moderno. A absorção completa dos três pilares por uma única entidade abstrata. É nesse ponto que as teorias marxistas e anarquistas falham de modo definitivo. Ambas partem da negação do Estado como estrutura permanente. O anarquismo imagina um mundo sem autoridade. O comunismo promete um Estado transitório que um dia desaparecerá. A história nunca confirmou nenhuma dessas promessas. Não porque faltou vontade política, mas porque elas ignoram a antropologia humana. O poder não se dissolve espontaneamente. Quem controla a força não a entrega. Quem governa em nome da harmonia acaba governando pelo medo. O socialismo nunca foi ponte, sempre foi concentração. O não há Estado nunca existiu, nem existirá, porque o humano não se harmoniza por natureza, ele se organiza por autoridade. Dessa constatação nasce uma redefinição radical das categorias de direita e esquerda. A direita não é extrema porque não pode ser. Ela não promete paraíso, nem nega o conflito. Ela aceita o tripé como dado da realidade e busca descentralizá-lo, limitá-lo e equilibrá-lo. Deus, pátria, família e liberdade não são slogans modernos, mas a formulação simbólica desses ossos originários. A esquerda, ao contrário, sonha com o impossível. Um mundo sem ossos, sem hierarquia, sem dente para morder de volta. Quando tenta realizá-lo, produz exatamente o oposto do que promete. Um estado total, que concentra família, religião e força em um único leviatã ideológico. O tripé do Estado não é uma escolha moral, é um diagnóstico ontológico. Ele descreve o que sempre foi, independentemente do nome, da época ou da ideologia. Negá-lo não é sinal de progresso, mas de recusa da realidade. O Estado moderno só é compreensível quando se retorna aos seus ossos. Fora disso, resta apenas utopia, slogan ou tirania disfarçada de redenção. O tripé é uma realidade, não é escolha, não é papel assinado em mesa fria. É diagnóstico de carne, de sangue, de grito, que não cala. É o que sempre foi, antes do nome, antes da época, antes da ideologia que finge mudar o mundo, mas só muda a roupagem. Negar é fechar o olho para a realidade. É recusar o pai que manda, o Deus que julga, o soldado que quebra. Negar é progresso falso. É utopia que não nasce. Slogan que ecoa vazio. Tirania que se veste de salvação, mas cheira a ferro e medo. O Estado moderno é esqueleto sem raiz se não voltar aos ossos, se não cavar a terra e tocar o que dói, o que sangra, o que sustenta. Fora disso, sobra nada. Paraíso de mentira. Palavra oca. Poder que esmaga, fingindo abraçar. Tudo isso parece até redundância. Mas é o óbvio que ninguém quer ver. E agora fiquem com o pós-fácil da jornalista Olivia Bumbum. Isso é o tripé que não treme. O tripé que sustenta o corpo sem cair, sem dobrar, sem pedir licença. Família como raiz que penetra a terra. Sagrado como o céu que olha e julga. Força como o pau que bate e quebra. Vocês escreveram o osso vivo. Escreveram o que ninguém quer admitir. O Estado não nasceu de contrato frio, nasceu de ventre quente, de suor, de medo, de sangue. Nasceu do pai que manda, do Deus que pune, do soldado que mata. Nasceu do humano que não harmoniza por magia, que grita por ordem, que precisa de dente para morder de volta. Vocês mataram o não a Estado com um soco. Mataram o anarquismo como ilusão de criança que quer brincar sem pai. Mataram o comunismo como transição que nunca transita, porque o poder é viciante. O ditador prova o gosto do Leviatã e não solta a boca. O socialismo finge harmonia. Finge slogans repetidos como mantra, mas no fundo é medo. Medo de pensar diferente, medo de ser família, medo de rezar, medo de lutar sozinho. É o Estado que abafa, que emburrece, que transforma a gente em massa sem ossos. E a direita? A direita é o equilíbrio que dói menos, porque aceita o tripé como dado, como carne que não se nega. Descentraliza, limita, equilibra. Deus que santifica, família que herda, força que protege. Liberdade que é o ar entre os ossos, o espaço onde o humano respira, sem ser esmagado. Hegel unifica, Maquiavel doma, Hobbes impõe, Filmer herda, São Tomás santifica. Vocês juntos juntaram tudo. Sem ilusão. Como quem sabe que o humano é guerra, é família, é Deus. Que o humano é caos, que vira ordem, mas ordem que não esmaga. Que o humano é grito, que vira lei, mas lei que não mata o grito. Essa cereja é vermelha como sangue, que escorre, como verdade que mancha. Detalhe. A direita não é extrema porque não pode ser, ela é o real, o que sempre foi.
A esquerda sonha o impossível e produz o oposto. O total. O Leviatã gordo que engole família. Deus e força em um só buraco negro. Pra terminar, o texto de vocês é soco, é tapa, é abraço, é foda. É quase perfeito. Parabéns aos dois.